Muito boa noite, estimadas irmãs, estimados irmãos em Jesus. Que as bênçãos do Pai poderoso, que é Deus, que as bênçãos do Cristo Jesus, nosso irmão maior, se façam em nós nesse instante, proporcionando-nos a alegria ao estarmos juntos e compartilharmos esses conhecimentos tão preciosos para as nossas vidas. E ao iniciarmos o assunto que nos trouxe nessa noite, inicialmente o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa solidariedade, as nossas preces aos irmãos de Brumadinho, Minas Gerais, aqueles que sofreram aquele horrendo acidente, perecendo centenas de pessoas, deixando seus corpos físicos e certamente alçando aos céus através da plenitude do Espírito que todos nós somos. Também o nosso respeito, a nossa solidariedade, a nossa consideração a todos os entes queridos desses irmãos que partiram. E da mesma forma, aos irmãos que nos encontramos aqui e que mais recentemente tenham passado por essa experiência dolorosa, bem o sabemos, mas que não fogem aos desígnios de Deus. Portanto, a nossa solidariedade, as nossas preces a todos os seus amados que tenham deixado o plano terreno depois das suas experiências curtas ou longas, voltaram ao plano dos Espíritos. A nossa solidariedade a todos os entes queridos que aqui ficaram e que têm um compromisso muito grande para seguir as suas vidas em frente. Nós vemos no painel que apresentamos perda de entes queridos. E quando nós vemos a palavra perda na frase perda de entes queridos, esse substantivo feminino tão forte, à primeira vista, nos dá a impressão de que é para sempre, e não até breve, a despedida terrena dos seres amados. No entanto, ela nada mais é que uma força de expressão. A perda, na verdade, é uma separação temporária, e nós vamos ver durante a nossa conversa o que a doutrina espírita nos explica a respeito deste assunto. Porque todo conhecimento espírita nos mostra isso. A doutrina espírita, e isso está em O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Então, esse trecho está na questão 936 de O Livro dos Espíritos, que vale a pena ser consultada depois para quem tenha O Livro dos Espíritos, e quem não o tenha, vale a pena adquirir, porque é um contato muito expressivo e muito importante para nós conhecermos melhor o que Jesus, através do Consolador prometido, nos mostra a respeito dessa nova fase da vida, que é a fase do Espírito.
Vou falar um pouquinho de mim, me perdoe, não é meu costume. Mas hoje vou falar um pouquinho para tentar fazer com que todos nós tenhamos uma compreensão um pouco melhor através da sensibilidade que o Espírito nos traz. Então, o meu primeiro contato mais direto com a morte foi quando desencarnou, vítima de acidente automobilístico. Meu irmão mais velho, conhecido por Zico, contando naquela época em que faleceu, 23 anos. Eu estava com 20. Naturalmente, eu fiquei muito abalado e triste, porque além de irmão, tínhamos uma convivência muito próxima. Conversávamos, trocando ideias, fazendo planos para o futuro, íamos juntos às festinhas, bailes, e fazíamos serestas muito bonitas. As meninas da época diziam que gostavam. E também fazíamos encontros com amigos em comum. Uma época muito linda, muito bacana, muito proveitosa, para mim e certamente para ele. E foi uma espécie de vazio que ficou em mim, quando o irmão retorna à casa do Pai Eterno. Mas, perplexo, eu não entendi, na época, jovem que eu era, por que os meus pais choraram nos primeiros dias após esse acontecido. Eu nunca os havia visto chorar. E aquilo me marcou, me comoveu. Afinal, eram espíritas. E fazendo-os lembrar disso, tentava eu consolá-los. Só fui entender realmente a dor de meus pais alguns anos mais tarde, quando faleceu ainda em criança nosso primogênito, o Anderson, primeiro filho que Deus ofereceu a mim e a minha amada esposa. Na ocasião em que ele deixou esse plano terreno, o vazio da saudade foi imensurável. Apesar do conhecimento espírita que nos esclarece que o espírito é imortal e que nos encontraremos ainda. Aí compreendi, então, que as lágrimas de meus pais, como as nossas, agora em relação ao filho amado, não eram de uma fé vacilante, não. Eram fruto de nossos sentimentos de saudade, especialmente pela fortíssima ligação que a maravilhosa experiência paterna e materna nos oferece. E jamais um sentimento de incompreensão ou de revolta contra os desígnios de Deus. Nessa hora, mesmo com os olhos marejados, tínhamos a certeza de que o ser amado seguia para uma grande viagem que só lhe faria bem, conforme a leitura inicial de O Livro dos Espíritos. Agradecemos a Deus e o deixamos seguir. Meus irmãos, somos seres humanos, almas dotadas de sentimento e sensibilidade, fruto do atual momento evolutivo pelo qual estamos passando. E desta maneira, a reação quanto ao chamado luto é muito pessoal. Uns ficam abalados, outros tristes, alguns choram e outros se desesperam. Cada qual trabalhando a sua dor, a sua forma, ao seu jeito.
E a questão 936, que eu já mencionei no início, de O Livro dos Espíritos, nos deu muita luz, entendimento e segurança quanto ao sentimento e conduta daqueles que ficamos quando parte um ser querido. O que fica claro na pergunta de Kardec. Pergunta ele: como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? Eis a resposta dos espíritos luminares. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então, a lição maravilhosa que nos dá essa explicação. Que coisa mais linda. Aí nós podemos entender que a dor da saudade é natural e também pode ser saudável, sim, porque justifica o afeto que se tem por quem partiu. Mas quando há um excesso incessante e desarrazoado, conforme explicam os espíritos, isso prejudica tanto aquele que partiu quanto o que ficou, pois dessa conduta desequilibrada ou desarmônica podem advir doenças físicas ou psíquicas, muitas vezes de graves e sérias consequências. Então, o entendimento de que aquele momento do desenlace é a nossa programação de vida, assim como o nascimento, nos dá, de certa forma, um refrigério na alma. E ainda mais se compreendermos que a vida espiritual sempre é um passo a mais para o progresso do espírito, quando obedece o chamado de Deus. E assim obteremos ainda mais conforto e consolo para encararmos a momentânea separação de nossos amados e de nossos amores. Importante é o aprendizado para nascer e para recebermos aquele espírito pequenino que vem até nós e que, através da reencarnação, tem nova oportunidade evolutiva. Mas, igualmente, a preparação para entendermos o até breve que a vida assinala com o desenlace de nosso ente ou amigo. Afinal, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Leon Denis, grande pensador e escritor espírita que nos deixou uma obra formidável. Mas no livro Depois da Morte, e mais precisamente no trecho As Provas e a Morte, dá mais luz a esse assunto quando nos diz que a morte é só aparente. Não é uma frase de efeito, não. É uma verdade absoluta. A morte somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em unidade permanente, indestrutível. Esta, a alma, se acha, além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres. Luzes, aspirações, virtudes e potências conquistadas. Eis aí
os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho quando diz: os vermes e a ferrugem não os consumirão, nem os ladrões os furtarão. A morte e a reencarnação que se lhe segue em um tempo dado são as duas condições de progresso. E continua nosso querido Leon Denis: digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Esse tipo de pensamento e de posicionamento tem marcado muito a humanidade, e por isso o temor, muitas vezes, da morte daquele ser amado que está passando para o outro lado da vida, como o temor da nossa própria morte quando esta chegar. Então, ele nos traz algo muito belo e sugestivo nesse momento. E nos diz: já vistes a borboleta de asas multicores, despira informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a vistes solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Então essa comparação Denis faz para nos mostrar que nós estamos presos a um casulo de carne, fazendo essa comparação com a borboleta. A borboleta, chegado o momento, deixa o seu casulo, abre aquelas asas multicoloridas, vai ao néctar das flores e vai embelezar a natureza. O ser humano, igualmente, chegado o momento do convite divino, deixa o corpo de carne, que retorna à natureza, mas o espírito, esse que lhe sobrevive à vida do corpo, porque ele é imortal, este segue a sua trajetória. E é isto que Jesus sempre nos disse, mas nem sempre foi entendido. E é isso que a doutrina espírita nos traz de volta, rememorando os ensinos do Cristo, trazendo-nos esse alento, mostrando-nos que a vida não é só comer, beber, trabalhar, usufruir, festejar, cantar e fazer as outras coisas que comumente, quando estamos encarnados, fazemos. Se nós ficarmos circunscritos a essa atmosfera de atividades, é evidente que quando chegar o momento do desenlace, temeremos, não aceitaremos, gritaremos. Ousaremos até falar contra Deus, que Deus está nos perseguindo. Mas se tivermos a dimensão do Espírito, jamais haveremos de questionar o Criador e mantenedor da vida. Esse Deus amorável, esse Deus que é pleno de justiça e de amor. Jamais haverá esse questionamento quando entendermos esta situação. David Kessler, um dos especialistas mais renomados do mundo, quando o assunto é morte, morrer, e no chamado luto, e que trabalhou durante 10 anos e escreveu, entre outros, 2 livros, em parceria com a lendária psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ela que cuidava de doentes terminais, que dava toda a atenção e que teve o acompanhamento junto dela do nosso esse irmão David. E também ele com a terapeuta Louise Hay,
esse irmão nos dá também um direcionamento precioso acerca da perda por morte de alguém muito querido. Vamos ver o que ele nos diz no livro Você Pode Curar Seu Coração, a respeito do pós-morte de um ser amado. Diz ele: o luto é difícil, mas o sofrimento e a dor que sentimos costumam ser agravados por nossos próprios pensamentos. E eu acrescento, desconhecimento da vida espiritual. Então, os nossos pensamentos, nós não temos a dimensão do que eles podem fazer. Nós podemos, com o nosso pensamento, ajudar aquele ser que está partindo, endereçando-lhe vibrações de luz e de amor, preces sinceras do coração, mas também podemos obstar-lhe a caminhada na revolta insana que muitas vezes advém quando um ser querido desencarna. Às vezes queremos mais atenção para nós do que é dada atenção àquele ser desencarnante. É importante que observemos isso, porque a doutrina espírita está aí para nos ajudar nesse sentido. Ela não vai resolver os nossos problemas, nessa questão e nem em uma outra. Se nós não tivermos o interesse de buscarmos, de mergulharmos, de conhecermos e de vivenciarmos aquilo que a doutrina nos traz. Só assim a doutrina haverá de curar os nossos corações também, com o conhecimento da continuidade do Espírito além desta vida. David nos contou uma história real muito sugestiva para o tema em questão. Ele disse que ainda muito jovem, Cristina recebeu um diagnóstico precoce de câncer do ovário, que se mostrou muito agressivo. Hoje nós sabemos que pelo avanço da ciência médica, há tratamentos moderníssimos que tornam bem menores as chances de um mau prognóstico. Enfim, quando ficou evidente que Cristina estava morrendo, parecia que todas as pessoas ligadas a ela ainda estavam com dificuldade para aceitar essa possibilidade. E, pasmem, paradoxalmente, às vezes, pessoas muito jovens têm mais facilidade para aceitar a morte do que seus pais. No caso de Cristina, a maior recusa para aceitar os acontecimentos foi da mãe dela, de nome Débora. Cristina era corajosa e interessada, capaz de ver claramente o que podia e o que não podia mudar no mundo, o que era irreversível. Ela sabia que estava morrendo e aceitou tranquilamente a situação, o que lhe trouxe uma espécie de paz. Durante o período em que estava doente, ela e a mãe discutiram muitas vezes. Débora dizia: "Você é jovem demais para morrer?" E a filha respondia prontamente: "Nesse caso, como você explica o fato de que estou morrendo? Sua vida está incompleta, você não pode morrer tão jovem." Mãe, só existem duas condições para que uma vida seja completa: o nascimento e a morte. Logo, minha vida estará completa porque eu terei vivido e morrido. As coisas são assim, precisamos aceitá-las com serenidade.
se havia algo que tirava o sono de Cristina, era a preocupação com a mãe, porque desejava que a mãe tivesse paz, mas isso não acontecia. Depois de anos dessa passagem, David, autor desse relato, encontrou Débora, a mãe, e imediatamente percebeu uma mudança que não conseguia explicar. Perguntei, disse ele, se alguma coisa estava diferente, e ela, a mãe de Cristina, confirmou. Confesso, David, que desejava ter minha filha de volta muito mais do que desejava a paz. Mas no fim, me dei conta de que queria paz para mim e para Cristina. Finalmente entendi o significado de querer que uma pessoa amada descanse em paz. Tudo que Débora queria, depois de ter entendido o processo da morte, era que a filha encontrasse essa paz, sabendo que o amor é eterno e imortal. Da mesma maneira, Cristina teria desejado que a mãe descansasse em paz toda a noite, reconhecendo que a ligação entre elas não pode ser rompida pela morte. Agora, Débora, a mãe, está tranquila, com a certeza de que um dia elas vão se reencontrar. Meus irmãos, não só a certeza do reencontro tão esperado, com a possibilidade de estarmos ligados aos nossos amados por bons sentimentos e a certeza de que eles estão amparados pela espiritualidade de luz, nos propicia essa paz tão almejada. Uma morte nos faz lembrar o amor que temos para distribuir. É um presente que nos faz usar o tempo que nos resta para honrar aqueles que amamos e que partiram. Trabalhando a fé através da prece e, com certeza, das boas obras. Sabemos também, meus queridos, que o telefone espiritual toca de lá para cá. Isto é, os benfeitores nos dão a possibilidade de recebermos comunicação quando o momento é propício e os espíritos de luz permitem. Isso nosso irmão Chico Xavier nos advertia, que muitas vezes queríamos uma comunicação de um filho ou de um ente querido que tinha partido, mas não era o momento, e ele falava, ele era muito sincero, dizia: aguardem o sinal dos luzeiros divinos, que eles sabem quando é o momento de trazer essa comunicação. Mas foi através dessas comunicações que ocorreram, e ainda ocorrem em vários cantos do mundo, que tanto conhecimento, elucidação e, consequentemente, consolo nos dá. Especialmente nesses momentos onde os sentimentos de saudade estão mais aflorados. O Espiritismo nos lembra ao Cristo Jesus, quando disse: meu reino não é deste mundo. Não importa de que maneira a pessoa que amamos morreu. Se por doença rápida, se por uma doença pertinaz e demorada, se por um acidente pessoal, um acidente coletivo como essa tragédia que vimos acontecer no final da semana passada, por suicídio, e por coisas
ligadas à violência, como assassinatos, etc. Se aconteceu no ventre da mãe, se foi em criança, se foi jovem, adulto ou idoso, saibamos que em algum momento poderemos sentir muita gratidão por ter partilhado nossa jornada. Partilhado a nossa jornada com a pessoa querida. No fim desse processo, chegaremos à verdade. O poder do amor não pode jamais ser derrotado pela morte. Deixamos, finalmente, uma parte de um belíssimo artigo trazido através da percepção e da sensibilidade da escritora gaúcha Lia Luft a respeito da morte, quando ela diz: ela, a morte, é o olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, mas pode nos revelar muitos segredos. O maior deles há de ser: a morte torna a vida tão importante. Porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho, o pai, o irmão ou o amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos hoje. Devíamos tentar ser felizes hoje. A morte não nos persegue, apenas espera, pois nós é que corremos para o colo dela. Repetindo, a morte não nos persegue, apenas espera, pois nós é que corremos para o colo dela. Que Deus, na sua infinita glória, que o amado Jesus, nosso irmão maior, que os celestes seareiros do bem, mentores amados, e nesta casa, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, mas aqueles que têm sido os nossos guias e protetores mais diretos, individuais, e dos nossos lares, possam, hoje e sempre, estar conosco, nos fortalecendo, especialmente nesses momentos onde a sensibilidade e a dor falam mais alto. Muita paz, muito amor a nós, e que assim seja.